Olá, seja muito bem-vinda ao canal Mulher Descomplicada. E eu estou muito feliz de você poder estar aí juntamente comigo. E eu gostaria muito de saber como você está. Se você quiser, escreva aí nos comentários. E hoje vamos falar de algo muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para você, primeiramente. Você não precisa me responder agora, mas reflita sobre a pergunta. O que está te segurando? O que tem te prendido, te paralisado, te impedido de avançar? O que tem te mantido estagnada no lugar sem dar o primeiro passo? Bom, eu sei bem o que é isso. No passado, eu me vi presa dentro de algumas prisões invisíveis e hoje eu quero compartilhar algumas delas com você. Talvez você se identifique, tá? Primeiro, eu quero compartilhar com você a prisão da expectativa. Quem não me conhece, eu sou filha única mulher entre 4 irmãos. Meu pai era maestro antes de ser pastor e desde pequenos fomos criados dentro da igreja, tocando, cantando e servindo. Bom, por fora, nossa família parecia perfeita. Todos na igreja, envolvidos no ministério, servindo a Deus. E por um tempo realmente foi assim, até pelo menos uma certa idade minha, dos meus irmãos. Mas havia algo que ninguém via, que era o peso da expectativa. Então eu cresci ouvindo frases como: ela faz isso porque ela é filha do pastor, ela tem que dar exemplo mesmo, não pode errar. Então sempre as pessoas olhavam com uma expectativa sobre mim. Eu lembro que existia uma época que o Jefferson trabalhava integralmente na igreja e eu trabalhava num spa médico e a igreja passava na época por algumas dificuldades financeiras. Então, eu lembro nos meus horários de folga, eu levava meus filhos para lá, que não era difícil, eles amavam estar lá para brincar. E já que eles amavam aquele ambiente, né, então, aproveitava aquele momento e aproveitava para ajudar no que era preciso, né, até mesmo na limpeza. Então, sempre fiz isso de coração, nunca foi um problema para mim. Até que um dia eu lembro que enquanto eu estava limpando o banheiro, algumas irmãs chegaram para organizar um evento lá. E daí elas perguntaram: ué, Rafa, você está trabalhando na limpeza da igreja? Eu falei, respondi, né? Eu falei assim, não, né? Muita naturalidade, né? Eu respondi, não, só estou aqui só ajudando, né? É que elas não me viam, né? Me viam assim, às vezes, mais na hora da igreja, do culto. E naquele momento, eu escutei um comentário que aquilo assim me deixou assim, na época, bem chateada, né? Como eu falei que a igreja não estava podendo pagar, eu lembro que a pessoa olhou para mim e falou assim: mas você é mulher do pastor mesmo, e ele trabalha na igreja, né? Tipo assim, quase que, entre aspas, falou assim: você, é tua obrigação estar fazendo isso. E, gente, aquele comentário ficou ecoando na minha mente, a minha vontade era de chorar. Mas eu mordi a língua, claro que eu não falei nada, fiquei quietinha. Eu já era também muito tímida, sempre fui muito quieta. Não ia dar uma resposta para a pessoa ali, mas a vontade era de dar uma resposta. E naquela época, eu absorvia as coisas, eu levava para casa e ficava remoendo, né? Ficava remoendo. Enfim, hoje eu olho para trás e dou risada, mas na época doía, tá, gente? Na época não era fácil, não. Bom, o que eu quero dizer com isso é que esse tipo de situação criou dentro de mim um medo enorme de falhar, de decepcionar as pessoas. Eu me vi dentro de uma prisão invisível, né? Prisioneira da opinião das pessoas. E quantas vezes você já se sentiu presa pelo medo de não corresponder às expectativas? A segunda prisão que eu me via presa era a prisão do medo e da insegurança. Por exemplo, mesmo depois de adulta, eu ainda carregava essa sensação de que precisava ser perfeita, sabe? E junto com isso veio o quê? Veio o medo. Vinha o medo. Eu era medrosa, era demais, gente. Medo de errar, medo do julgamento, medo de não ser boa o suficiente, do que as pessoas vão falar. E isso, o medo me deixava insegura. A insegurança me fazia duvidar da minha capacidade. Será que eu realmente tinha um propósito? Quantas oportunidades nós deixamos passar simplesmente porque não acreditamos em nós mesmas?
porque nós temos medo do que os outros vão falar, medo de decepcionar, medo de não dar certo, medo de falhar. Uma das barreiras que precisei vencer foi o medo da exposição, por exemplo. Eu era muito tímida, só um pouquinho, no entanto, hoje, e para mim falar em público, por exemplo, colocar minha cara a ser vista, era e ainda é uma batalha constante. Não é algo confortável para mim. Não é algo confortável para mim estar exposta, mostrando a minha cara. Mas eu escolhi não viver no meu conforto para viver o propósito de Deus na minha vida. Por exemplo, escrever um livro. Você acha que eu escrevi meu livro porque eu sabia muita coisa? Ai, meu Deus, eu não sei nada. Só de pensar em escrever uma redação já era um desafio enorme para mim, meu pai que me ajudava na época escolar. Porque eu não sabia, eu não conseguia. A minha habilidade de escrita não é boa o suficiente, entendeu? Ainda mais depois que saí do Brasil, quem já passou por isso sabe, gente. A gente esquece como falar direito a nossa própria língua. Não aprende direito a nossa língua, a nova língua. E acaba criando dialeto que só a gente entende. Só a gente, as pessoas que moram aqui, né? Ah, eu vou parquear meu carro aqui, eu vou... Um pensamento meu, isso aí não é verdade, tá, gente? Mas talvez Moisés tinha passado por algo parecido. Criado no Egito, vai para o deserto, depois volta para libertar o povo. Imagina a mistura de idiomas. Daí precisou de um tradutor, do Arão lá, para ir juntamente com ele. Não é? Brincadeiras à parte, mas eu precisei aprender a enfrentar esse medo. E você? Será que o medo tem te impedido de avançar? E a outra prisão que eu vivi muito tempo presa dentro dela foi a prisão da falta de identidade. Durante muito tempo, eu tentei corresponder às expectativas dos outros, mas no fundo nem eu sabia quem eu realmente era. Então eu me perguntava, quem sou? Além do que esperam de mim. O que Deus pensa ao meu respeito? Qual é o meu propósito? Eu achei que já tinha acabado, que não tinha propósito nenhum mais. Sem perceber, entramos num ciclo perigoso. Buscamos aceitação o tempo todo. Fazemos tudo para todos. Não porque queremos fazer, porque gostamos de fazer, nos sentimos bem de fazer ou para ajudar, mas muitas vezes porque queremos ser aceitos. Queremos nos sentir valorizados. Muitas vezes carregamos um sentimento de orfandade sem perceber, mesmo tendo pais presentes. Talvez por não ter recebido, às vezes, o amor e a validação da forma que precisamos, porque nós também colocamos expectativa na maneira, do jeito que a outra pessoa tem que te tratar, tem que te amar. E vivemos tentando provar o nosso valor. Foi então que Deus começou a se mostrar que Ele não me vê como as pessoas me viam. Meu processo de cura começou sem que eu soubesse que precisava ser curada. Eu não sentia uma dor urgente, algo que me fizesse buscar ajuda. Mas Deus precisou tocar em áreas da minha vida que estavam confortáveis, mas não estavam bem. E o primeiro passo para a cura é sentir dor. Porque quando você está sentindo uma dor, você vai buscar a solução para aquela dor. Você só vai ao médico quando algo te incomoda, certo? E muitas vezes o processo de cura é desconfortável. Sabe aquele pássaro que vive tanto tempo dentro de uma gaiola que quando a porta se abre ele tem medo de sair? Muitas vezes é assim conosco. Nos acostumamos tanto com nossas prisões que achamos que elas fazem parte de quem somos, mas Deus quer nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A verdadeira liberdade começa quando descobrimos nossa identidade em Deus. Pois Deus é um Pai que nos ama incondicionalmente, não pelo que fazemos, mas por quem somos nele. Não precisamos mais viver tentando merecer amor ou aprovação, pois já somos filhas amadas. E a chave dessa prisão está com você. Foi quando eu decidi romper as barreiras que me cercavam. Foi que eu comecei a viver aquilo que Deus tinha já liberado sobre a minha vida. Talvez hoje você se sinta presa por algo, pelo medo, pela insegurança, opinião das pessoas. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. A chave para a liberdade já está com você. Deus já te deu, pois Ele já te aprovou
Deus já te ama, você não precisa mais viver aprisionada pelo medo. Agora você pode me responder, porque agora eu volto à pergunta do começo. O que está te segurando? Bom, seja o que for, hoje Deus está te chamando para abrir essa porta e viver na plenitude do propósito dele para a sua vida. Você está pronta para dar este passo de fé? Se essa palavra falou ao seu coração, quero te convidar a pedir a Deus que te ajude a romper com tudo o que tem te segurado. Hoje é um dia de abrir essa prisão e ser livre. Que Deus te abençoe.